Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Gente, que hino, né? Que música é essa? Do Almir Sater e do Renato Teixeira. E que eu tenho a honra, a alegria, a gratidão de poder conhecer, de ser amiga mesmo, assim, de ter sido vizinha durante alguns anos lá na Serra da Cantareira. E a verdade é que na época eu me mudei para lá, eu e o Jaime Monjardim, éramos casados na época, e a gente foi morar lá para ser vizinhos, para sermos vizinhos do Almir e do Renato, porque assim, que riqueza, sabe? Que riqueza de pessoas. E aí eu decidi cantar esse hino, né? Essa música medicina, sei lá como é que a gente pode chamar, porque é muito profundo. Essa parte aqui do hino, foi isso que me chamou para eu cantar aqui na abertura dessa live. Essa parte aqui dessa canção, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Gente, só essa estrofe já vale essa música inteira, assim. Eu acho que daria para fazer assim uma placa dessa estrofe, assim, botar na parede mais vista da casa, porque, pelo amor de Deus, que ensinamento, né? Enfim, que sabedoria. Cada um de nós compõe a sua história e carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. E isso tem tudo a ver com a live de hoje, né? Eu decidi fazer essa live porque assim, eu venho de uns 10, 15 dias muito intensos. Acho que eu fiz até uma live apenas nesses 10 dias. E estou com saudade de falar aqui com vocês um pouco. Essa live é sobre a minha profissão de atriz, é sobre constelação familiar. Eu coloquei hoje de manhã, nem estava tão
combinado comigo mesma que eu ia fazer essa live. Hoje de manhã eu coloquei uma pergunta, né, na caixinha, quer dizer, uma sugestão de pergunta para que as pessoas perguntassem sobre constelação familiar. E teve um monte de gente dizendo que não sabia nada sobre constelação familiar, né, que começou a me seguir agora, né, o que é isso. Então, muito bom poder estar aqui e falar um pouco para vocês sobre constelação familiar. Eu acho que vai ter gente perguntando até sobre essa minha participação, né, no Pantanal. Ó, eu tô vendo que vocês estão colocando aqui umas perguntas, umas falas na timeline. Vou pedir para vocês colocarem na caixinha de perguntas, tá? Tem aqui um balãozinho na parte, aqui no rodapé, do lado direito, um balãozinho com interrogação. Então, quem quiser, coloca ali. Para quem está chegando aqui nessa página, eu estou sempre fazendo lives, né? Geralmente para falar de autoconhecimento, que para mim é o conhecimento fundamental para que a gente possa desfrutar da vida e até exercer outros conhecimentos, né? Sem essa base, sem esse mundo interno harmonizado, pacificado, potente, poderoso, a gente não consegue fluir na vida e colocar esse nosso dom, né, pessoal de nos fazer feliz. Então, deixa eu ver aqui que vocês escreveram algumas coisas, deixa eu ver se eu resgato aqui, mas é mais difícil quando vocês escrevem na timeline, tá, gente? Ó. Cada canto com seu encanto, cada encanto com seu canto. Renato Romano, Salvador, Bahia. Pronto. Tá, resgatei uma aqui, mas tem outras falas que não são perguntas. Ingra, seria bom se houvesse a continuação de Ana Raio Zé Trovão após muitos anos, seria muito bom. Esses dois transformados, né, como a gente está transformado hoje. A Ingra Brusnello, minha xará, né? Minha mãe se inspirou no seu nome para pôr por causa do Pantanal. Que legal, Ingra, seja bem-vinda. Sabe que eu sigo umas 40 Ingras aqui no Instagram e todas os pais se inspiraram no meu nome, né? Então todas são de, né, tem menos de 30 anos, porque foi exatamente quando eu fiz a novela Pantanal e depois Ana Raio Zé Trovão. E esse nome que foi inventado pelos meus pais, Ingra, é um nome inventado. E aí, quando eu comecei a fazer televisão há 32 anos, esse nome começou a ser adotado por alguns pais que acompanhavam o meu trabalho. Então, é muito lindo que um nome inventado hoje esteja nomeando tantas mulheres, né? E vou dizer para vocês que esse nome traz muita sorte, viu? A Rita fala como você faz falta. Quase te pedi para aparecer ontem nas lives, né, Rita? É verdade. Mas pode pedir, viu? Porque aí você me sustenta esse chamado para eu vir aqui conversar com vocês. O Lu Araújo está assistindo o Pantanal, a primeira versão. Gente, é isso, tá? Eu acabei de ver que tem 3 perguntas na caixinha, maravilha, já tinham perguntas anteriores. Então eu vou explicar para vocês o que é constelação familiar. Quero falar um pouco sobre uma série que está passando na Netflix, que chama, o nome dessa série original é Another Self, ou Uma Nova Mulher. É uma série muito linda que fala, né? Fala não, que demonstra com muita propriedade, com muito respeito, com muito cuidado, o que é a constelação familiar na vida de uma pessoa, né? Então eu vou começar a falar com vocês sobre isso. Primeiro, tá tudo bem aqui, tecnicamente, com áudio e vídeo? Luciano fala, O Rei do Gado, novela exibida na Globo, teria um papel para você, com certeza. Ai, gente, vocês são muito divertidos. Ó, vamos lá. Como é que a gente começa? Eu confesso que eu tô assim ainda um pouco flutuando, sabe? Por causa desses 10, 15 dias. O que aconteceu nesses 10, 15 dias? Eu fui a São Paulo, eu passei um fim de semana em São Paulo. Tudo isso tem acontecido assim como sequência, né? Um dia do outro, uma coisa da outra.
Então, assim, essas emoções intensas que eu tenho vivido nos últimos 15 dias começaram em São Paulo. Fui a São Paulo, passei um dia inteiro facilitando constelação familiar. Já vou explicar o que é isso para quem está chegando e não sabe o que é e merece saber, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão da consciência, de autocura, de evolução, de amadurecimento, muito poderosa. Então eu fui passar um dia inteiro em São Paulo, facilitando constelações. Foi um dia incrível, assim, um mergulho inenarrável, indescritível, né? Assim, é o tipo da experiência que a pessoa realmente precisa ter para entender, para saber do que eu estou falando. E foi um dia onde esse trabalho aconteceu de uma maneira muito intensa e profunda. Aí, ok, fiquei com um grupo de pessoas, né, muito especiais fazendo esse trabalho um dia inteiro. Acabou, tipo, 7 horas da noite, fui para o show do Almi Sater, em São Paulo, né? Foi um show lindo, então ali já foi um reencontro muito especial. Eu tenho me encontrado com a Almi nos últimos 10 anos, né? Mas desde a pandemia a gente não se encontrava. Ali encontrei outras pessoas, né? Conheci pessoalmente o autor da novela Pantanal, do remake Pantanal, o Bruno Luperi, e a gente se conhecia só por mensagem. Foi muito bom conhecê-lo e a esposa. E aí vim para o Rio de Janeiro, onde eu tive uma semana muito intensa, né? Teve o 7 de setembro, que eu fiz uma live, precisei tirar essa live da timeline para tirar um pedacinho da live onde eu falava de uma pessoa que pediu para eu tirar o pedacinho dela. E eu achei que essa pessoa estava no direito, né? Era um exemplo de um trabalho e, enfim... eu tirei a live e vou colocar amanhã de volta, porque a live fala de muitas outras coisas que eu sinto que são importantes para vocês. E aí a semana continuou, assim, com muita intensidade, né? No 7 de setembro eu tive um dia inteiro de trabalho, depois dessa live, que foi muito emocionante, onde eu me emocionei muito. Eu tive um dia de trabalho com o meu grupo da ONG Paz Sem Fronteiras. A gente é um grupo que estuda mesmo esse mundo interno, né? Como a gente pacificar o nosso coração, a nossa alma e como a gente se colocar no mundo de uma maneira mais ativa, mas com ações mais assertivas do que simplesmente entrar em brigas, entrar em guerras, né? Colocar nosso ego, nossa criança ferida na frente das relações. Como eu criar e sustentar uma maturidade onde eu, dentro das minhas relações, possa trazer reconciliação e transformação para todos os conflitos. Então, assim, para quem não sabe, o conflito ele pode estar a serviço da paz. Quando esse conflito é uma visão lúcida sobre algo que precisa ser transformado, a gente pode agir nessa transformação, a gente até pode entrar num certo atrito, num certo conflito, mas nunca vai ser para destruir o outro, mas sim para destruir uma situação que precisa ser transformada, onde todas as partes vão trabalhar em conjunto para que uma nova realidade surja, né, desse conflito, dessa discussão, desse atrito. Então, assim, é bem diferente quando o conflito está trabalhando a serviço da paz, onde a gente está buscando uma renovação, uma transformação e não destruir a outra pessoa. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem a ver com a construção de um mundo melhor para todos e todas, né? Então, assim, é um lugar realmente de uma nova experiência humana, né? Onde a gente sabe que a gente estamos conectados uns aos outros. E aí eu já entro nessa explicação do que é a constelação familiar. Então, assim, eu vou explicar o básico, tá, gente? A rede fica balançando um pouquinho, tudo bem aí, né? Eu vou explicar o básico sobre o que é constelação familiar, porque, na verdade, as pessoas entendem mesmo o que é isso no momento que experimentam. Mas, assim, basicamente, né, eu conheço a constelação familiar há mais de 20 anos, né? Assim, eu já tinha uma história como atriz e já me descobria apaixonada pela natureza humana, e ser atriz é uma prova disso, quando eu conheci a constelação familiar e comecei a usar ela na minha vida,
né? Então, assim, através da constelação familiar, eu comecei a experienciar no meu corpo e na minha alma outras histórias, né? Então isso vai muito de encontro e isso alimenta, inclusive, a minha experiência como atriz. Através da constelação familiar, quando eu me colocava no papel de alguém que faz parte de um sistema, no papel de um pai, de uma mãe, né, de um cônjuge, de uma filha, de um filho, eu vivia no meu corpo e na minha alma experiências de outras pessoas, de outras histórias. E sem dúvida isso me sensibilizou para que no meu trabalho como atriz eu pudesse experienciar sem medo e com intensidade sentimentos que eu nem conhecia. Então é muito lindo isso, né? Como as coisas se complementam e como hoje eu olho para toda a minha história e vejo que tudo faz muito sentido, né? Então a constelação familiar é uma terapia fenomenológica, holística, né? Que olha o ser humano como um ser integral, que não tem só a dimensão da mente, mas tem a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão energética, a dimensão material. São várias dimensões interligadas. Então, a visão sistêmica, que é como a constelação familiar vê a todos nós, a visão sistêmica diz que nós não estamos separados, isolados. Nós somos parte de um grande sistema. Somos como células de um corpo, de um organismo maior e não existimos isoladamente. Muito pelo contrário, nós estamos o tempo inteiro conectados com uma consciência maior. Estamos conectados com a experiência da nossa ancestralidade, dos nossos pais, avós, bisavós. Então a visão sistêmica nos diz que nós não somos seres isolados, separados da nossa ancestralidade. Muito pelo contrário, nós somos uma continuação, uma extensão, assim como se fosse um braço de toda a minha linhagem. Então eu recebo através da minha linhagem não só a vida, a força da vida, como também todas as experiências vividas, todas as dores, todas as conquistas, né? É muito lindo isso, assim, porque muitas vezes, né, a gente fica só no julgamento, a gente aprendeu a valorizar muito a crítica, o julgamento e a condenação, e a gente esquece de todos os passos positivos dados pela nossa ancestralidade, né? O nosso corpo, inclusive, é uma experiência coletiva da Mãe Natureza, né? Tudo que se desenvolve no meu corpo, né? Minhas capacidades mentais, o meu neocórtex cerebral, que é essa parte frontal da minha mente, está sendo desenvolvida pela natureza, pela Mãe Natureza, há milhões de anos, né? A tecnologia das minhas veias são a tecnologia das minhocas, né? Que bombeiam o sangue dentro do meu corpo, né? Todo o desenho do nosso corpo foi desenvolvido pela Mãe Natureza através de outros organismos mais primários e primitivos do que o nosso. Então somos uma grande experiência da Mãe Terra. É bom lembrar disso, ou é bom saber disso para quem não sabe. Então nós somos assim, a gente acabou de chegar aqui nesse planeta, né, como seres humanos, assim, a experiência humana no planeta Terra é muito recente. A gente recebeu um jardim paradisíaco de mil flores, né, de abundância, de riquezas incríveis. E a gente mal chegou, mal aprendeu a caminhar aqui nesse planeta, né? Já começou a aprender a construir, né, cidades e armas e ferramentas que, no lugar de serem ferramentas de facilitação e de sustentação da vida, muitas vezes têm sido ferramentas de destruição, né? E aí é autodestruição, porque se eu estou destruindo um organismo, um sistema que me gerou e que é o responsável por toda a tecnologia do meu corpo e da minha mente, eu estou me destruindo. Mas claro, isso é um movimento inconsciente, a gente não sabe. Por isso que eu tenho falado para vocês e por isso que hoje eu trago tantos conhecimentos sobre autoconhecimento, sobre o conhecimento desse nosso mundo interno, porque não adianta a gente ter mestrado e doutorado e ser autodestrutivo.
A gente vai destruir as nossas relações, o nosso caminho pessoal, profissional. E tudo que a gente quer na vida, gente, é paz. Tudo que a gente quer na vida é um coração tranquilo. É preciso paz para poder sorrir. Tem a ver com essa música tão maravilhosa do Almir e do Renato, né? Que eu cantei no início da live para quem está chegando agora. Então, é muita coisa, né? Então, voltando para a constelação familiar, a visão sistêmica nos vê como seres conectados com a nossa ancestralidade. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente tem uma dificuldade na vida que não nasceu na nossa existência. A gente tem uma dificuldade com pai, com mãe, ou com dinheiro, ou com relacionamentos íntimos, que é uma repetição de uma dificuldade dentro do nosso sistema familiar. Então a gente pode já até começar a observar que em outras gerações essa dificuldade que a gente vive na nossa vida já acontecia. Então a pessoa pode perceber, poxa vida, eu tenho uma dificuldade com o masculino, um exemplo, tá? E aí vai dizer, caramba, minha mãe também tinha essa dificuldade, minha avó também tinha essa dificuldade, né? A gente começa a observar que esses padrões se repetem em várias gerações. E aí já é o primeiro passo da tomada de consciência. Então eu sinto de trazer aqui para vocês, né? Essa tomada de consciência já é um desmanche do problema. Isso é uma ótima notícia. Porque o problema existe pela falta de consciência. O problema é como se fosse uma sombra, uma zona escura, onde a gente ainda não jogou a luz da consciência, a gente ainda não olhou para aquele lugar. É como se fosse um quarto escuro que está com a luz apagada. Então, no momento que a gente percebe, opa, tem um quarto escuro aqui, né? Tem um problema. Eu tenho um problema com o masculino, digamos, né? Um exemplo. E aí a pessoa vai lá acender a luz desse quarto. Nunca ninguém disse para a pessoa que existe um quarto para ser explorado. Um quarto que ela nunca entrou, é um quarto que traz os medos com relação ao masculino. E esses medos são herdados. Esses medos estão em você para que você possa contribuir com toda a sua linhagem, indo lá nesse quarto escuro e acendendo a luz e olhando para isso, olhando para essa questão. Essa é a sua parte. Então, assim, como eu tenho dito aqui no canal, não nos cabe condenar o que não foi feito. Se está na minha mão, eu faço melhor. Eu vou lá e faço o que não foi feito ainda. A gente está aqui para isso, né? Agora é a minha vez. Então, a gente vai lá nesse quarto escuro, onde as nossas ancestrais femininas não puderam ainda, né, dar conta dessa harmonização com o masculino, né, e elas fizeram o seu melhor, sem dúvida, e eu vou lá com toda a gratidão por tudo que elas já fizeram, vou fazer a minha parte. A minha parte é desafiadora, é entrar nesse quarto que eu nunca entrei, é acender a luz, é olhar que ali tem 1000 coisas mal resolvidas, tem raiva do masculino, né? Tem desequilíbrio de troca, tem sufocamento da própria fala, tem toda uma situação de experiências do passado que foram válidas, que avançaram dentro do possível, mas que agora eu preciso dar um passo novo, né? Agora eu preciso olhar para esse novo masculino que se manifesta na Terra, na sociedade. Eu preciso pacificar esse masculino dentro de mim, encontrar homens muito saudáveis, como eu tenho encontrado, assim, né? Homens com um coração à flor da pele, né? Homens com uma sensibilidade muito grande, homens com autopermissão para viver a experiência de pai, com toda a sua inteireza, homens que admiram as mulheres. Então, assim, no momento que a gente começa a construir esse nosso masculino saudável, e no momento que a gente acende esse quarto escuro e começa a olhar para toda essa raiva do passado com relação aos homens, a gente começa a entrar em frequência com homens muito saudáveis, que vão sendo atraídos para nossas vidas, né, para as nossas relações de amizade, afetivas. Então é mágico, gente. A gente começa a jogar luz no que estava obscuro, né, no que estava escondido, no que estava ali jogado debaixo do tapete. Então a vida é uma grande oportunidade da gente olhar para os nossos monstros, nossos medos, acolher todos eles, né, não tentar mais renegá-los.
porque eles são a nossa força, né? São a nossa criança ferida que estava abandonada e a gente pode resgatar. Bom, já falei um monte, tem 6 ou 8 perguntas novas na caixinha. Então, a constelação familiar, essa terapia que foi criada por um alemão, Bert Hellinger, que morreu aos 92 anos, assim, dedicou toda a vida ao estudo da natureza humana. E ele descobriu 3 leis muito simplesinhas, que são as 3 leis do amor, que é o direito a pertencer, ninguém pode ser excluído. Toda vez que o sistema familiar tenta excluir alguém por julgamento, por negação, por vergonha, por qualquer coisa, por qualquer motivo, em vez de acolher essa pessoa e tentar entender por que ela está tendo aquela atitude, quando o sistema familiar tenta excluir essa pessoa, cria uma desordem, cria um problema, uma desarmonia. E essa desordem vai ficar ecoando por várias gerações até alguém ter a coragem de olhar para isso. É um movimento do próprio amor que tem como lei que ninguém pode ser excluído. Essa é a primeira lei do amor. A segunda lei do amor é a ordem de chegada. Cada um tem o seu lugar. Quando alguém tenta ocupar o lugar do outro, quando o irmão mais novo quer ocupar o lugar do mais velho, quando um filho quer ocupar o lugar do pai, o lugar da mãe, começa a desordem, começa a criar problema, né? Os descendentes começam a ter dificuldade no trabalho, dificuldade com a autoridade, dificuldade com o cônjuge, dificuldade com o vizinho, começa a acolher dificuldades para que olhe para essa questão, para esse problema que foi desarmonizado lá atrás e que chega para a gente, para que a gente possa fazer a nossa parte, olhar para isso e reconciliar e harmonizar dentro da gente isso que precisa ser pacificado, né, no nosso coração. Então o olhar interno é fundamental para fazer esse movimento. E aí tem a terceira lei, que é o equilíbrio da troca, né? As relações só se estabelecem quando a troca está equilibrada. Então, assim, eu falei aqui o básico do que é constelação familiar, assim, bem basiquinho. Quero sugerir para vocês assistirem essa série, Another Self, Uma Nova Mulher, que está na Netflix. É uma série linda. Bacana, né, Marta, essa live. Estou bebendo água para ler um pouquinho vocês também. Top, e live de hoje é cada vez mais eu só aprendo. Fernanda fala, que legal. Vou beber uma aguinha aqui, aí eu leio um pouquinho do que vocês estão escrevendo. Tem a autora dessa série, né, Another Self, que é a Nuran Evren. Nuran Evren. Gente, essa moça, eu assisti uma live dela na página de uma colega, depois eu vou ver se eu lembro o nome dessa colega e coloco ali na descrição dessa live. A Nuran, que é a autora dessa série, eu assisti essa live, a Nuran fala português fluentemente, ela morou no Brasil, morou em São Paulo há alguns anos. E, enfim, nessa live até ela está falando inglês porque para fluir melhor na explicação, mas ela entende tudo em português. E o que é que ela contou, né? Que ela teve uma experiência há alguns anos com constelação familiar, ficou profundamente impactada, como qualquer pessoa que tem essa experiência fica, como eu fiquei há mais de 20 anos atrás, como todo mundo fica, né? Como muitas pessoas que hoje se constelam comigo também ficam. Então, assim, isso impactou muito a Nuran. Ela começou a acompanhar, experienciar, né? Viver mais vezes a experiência da constelação familiar. E sentiu esse chamado para contar uma história onde a constelação familiar está no pano de fundo, mas é a grande protagonista, né? A constelação familiar como teia da vida, onde tudo acontece, né? Esse palco da vida, onde as relações se conectam, se emaranham, né? Se desfazem, se reconciliam, se transformam. Então a vida é um grande palco para essa teia de relações e de conexões. E a Nuran foi assessorada lindamente por pessoas, por profissionais, né, que trabalham com isso. Então a série assim tem histórias lindas, né? Por exemplo, tá assim uma camada das histórias dessa série, né, Uma Nova Mulher.
A protagonista, ela é uma médica, até meio cética, né? Não acredita em nada que não seja puramente material. E ao longo da primeira temporada, ela vai sendo desafiada a olhar para essa dimensão sutil, para as profundezas que ela carrega. Então, na experiência de vida dela, ela percebe que ela está sempre sendo traída pelos homens. É como se ela traísse a experiência de ser traída. Olha que interessante. Então, assim, volta e meia ela tá com alguém que trai ela e assim, meu Deus, não é possível isso, sabe? Assim, então, é isso que a constelação trata, assim, temas que você fala, meu Deus, mas eu já fiz terapia, né? Não resolveu isso, eu já mudei, já me transformei, já refleti sobre isso de 1000 formas e não consigo resolver. Eu digo que nessa hora você precisa fazer uma constelação familiar, né? Isso não substitui o trabalho da psicologia clínica de jeito nenhum. A constelação familiar não é algo que você vai ficar fazendo, muito pelo contrário, o ideal é você, quando faz, esperar no mínimo 2 meses para pensar em fazer uma próxima, né? Ou fazer uma vez por ano, porque ela de fato vira uma chave e transforma aquela questão para sempre. Então não é uma coisa que você vai ficar fazendo, sabe? Ela é assim, um mergulho nas suas profundezas, um mergulho na sua ancestralidade. Você vai ver onde está o nó. Você só pode acessar esse nó através de um trabalho fenomenológico. Você desata esse nó e aí você vai viver sua vida. E aí o que acontece? Você vai ter que dar o passo, porque assim, a constelação é você entrar nesse quarto escuro que estava com a luz apagada, você acendeu a luz, tomou consciência, foi profundamente impactado por essa consciência, agora você vai dar seu passo, né? Diante disso que você viu, que você assistiu, e não só assistiu, que você sentiu no seu corpo e na sua alma, profundamente. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que viveu o impacto da tomada de consciência numa constelação familiar não fazer a mudança, não fazer o movimento de transformação, porque é muito impactante. Então, assim, a protagonista dessa série, ela vive sempre essa experiência de traição e depois de muito tempo, ela não querendo ser constelada, quando ela de fato resolve, né, viver a experiência da constelação. E a gente também assistindo, a série traz para a gente, para os espectadores, que lá atrás, numa geração de bisavô, de bisavó, houve uma grande traição, né? Houve uma traição assim terrível. O pai matou a filha dentro de uma situação de muita dor. Então, assim, a constelação também não tem esse aspecto do julgamento. Quando a gente olha para algo que foi feito, por mais terrível que tenha sido, a gente olha com olhos desse amor maior, do amor de Deus. Não para que a pessoa não pague pelo que ela fez, muito pelo contrário, tudo vai ser vivido dentro do sofrimento, dentro das consequências do que foi feito. Porém, a gente precisa olhar para aquilo com um coração ampliado, com uma visão ampliada, para perceber que foi um medo extremo, que foi uma dor extrema que levou a pessoa a fazer aquilo. E como a gente é uma nova geração, tudo bem que naquela época, aquela geração não tinha capacidade de acessar esse amor de Deus e soltar o que foi feito. Mas nós agora, como segunda, terceira, quarta geração, com todo esse distanciamento, nós temos sim a capacidade de reconciliar dentro do nosso coração aquilo que foi terrivelmente vivido pela nossa ancestralidade. Então nós temos esse distanciamento justamente para ter a possibilidade de reconciliar no nosso corpo, na nossa alma, aquela guerra que foi vivida lá atrás. Então a protagonista da série, ela como cirurgiã, ela começa a sentir tremor nas mãos e precisa abandonar a carreira, porque a mão dela treme. E esse tremor foi vivido por esse pai na hora de tirar a vida da filha, que é algo muito terrível, e que ele fez movido pelo amor, movido pelo medo do que aquela filha ia passar na vida dela.
Então, assim, é muito forte, gente, e é muito bonito, porque a Nuran conta isso, assim, com com o sagrado que é essa dimensão mais profunda da vida, que nos prepara para de fato sermos humanos, para de fato sairmos da vingança, né, da guerra, do jogo de acusação, do vitimismo, sabe, para a gente de fato sair desse lugar pequeno que a gente tem se colocado e poder olhar para a dimensão humana de um lugar, de um ponto mais alto. Não é um ponto de superioridade, mas é um ponto de alargamento da nossa visão, de expansão da consciência. Aí, por exemplo, tem uma outra situação na história que é o galã, né, assim, o grande amor da protagonista, que está sempre se metendo em encrenca e sendo preso. E aí, numa constelação, ele descobre, e depois ele vai conferir isso na história dele, ele teve um avô que foi preso, se eu não me engano, até injustamente, e para honrar esse avô, inconscientemente, ele se mete em encrenca e vai preso. Então, assim, o que a constelação familiar nos mostra, nos revela? Ela nos mostra que existe um amor de vínculo, existe uma dinâmica oculta que nos rege, que é a própria teia da vida. E que se a gente não tem consciência que a gente está seguindo os caminhos de um antepassado e fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, se a gente não tem consciência disso, a gente vai ser movida por essa dinâmica oculta. No momento que a gente toma consciência, e esse é o movimento que a constelação faz na nossa vida, né? Por exemplo, esse personagem, no momento que ele vê que o avô dele foi preso e que ele está tentando honrar esse avô através de uma prisão, toda hora ele vai sendo preso, ele pode olhar para isso, agora de maneira consciente, e dizer para esse avô, eu vejo você, eu honro a sua existência, eu honro a sua vida, eu vejo a sua dor, e agora eu sei que a melhor maneira de te honrar é viver a minha vida em liberdade. Porque é isso que a evolução quer, é isso que a natureza nos pede, que a gente dê um novo passo. Se meu avô foi preso e não foi visto e foi esquecido pelo sistema familiar, agora eu posso olhar para esse avô profundamente, eu posso amar esse avô profundamente, posso sentir todas as dores por ele ter sido preso, e faço uma escolha de dar um novo passo. Agora eu honro a liberdade. E ao viver a liberdade, eu transmito para o meu avô e para todo o sistema a experiência de uma liberdade plena, sem culpa, sem mais arrastar correntes por esse passado. Então é muito lindo, gente. Nossa, eu até me emociono, porque é muito lindo. Nem aconteceu ainda esse movimento dentro da série, tá? Vocês vão assistir depois de tudo isso que eu tô contando, né? Porque, assim, essa é a experiência desse personagem, né? Ainda nem aconteceu o movimento da liberação, mas como eu sou uma facilitadora, eu posso dizer para vocês que esse seria, por exemplo, um movimento de liberação da história desse personagem. Uma mochila fala que, obrigada, eu indiquei essa série para a Ingra. Você que me indicou, né? Mas sabe que muita gente me indicou, todo o meu coletivo de consteladores, né? Todas as minhas colegas, quando essa série saiu, começaram a postar, porque, de fato, assim, ela traz com muito respeito essa dimensão da teia da vida, né? Com muita propriedade. A Nuran realmente se colocou num lugar de muita humildade. E aí eu aproveito para dizer para vocês, né, para quem não conhece constelação familiar e para quem sente o chamado de ser constelada, isso é importante, assim, ninguém pode convencer alguém para fazer uma constelação, assim, eu desaconselho, porque a constelação familiar é uma expansão de consciência tão profunda e poderosa que você tem que estar pronto para olhar para a verdade. Se você não tiver, você vai brigar com o que você está vendo. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, no direito sistêmico, sabe? A pessoa, o Sam Storch, que levou a constelação familiar para o judiciário, é muito amigo meu, da minha família. Então, assim, o que ele quis levar para lá foi, assim, uma ferramenta complementar de todo o processo legal,
né? Assim, uma possibilidade da pessoa olhar para o seu sistema, para quem quiser olhar para o sistema e reconciliar numa outra dimensão mais profunda, mas nunca foi para substituir as leis dos homens ou para substituir todo o sistema judiciário que precisa, né, ser executado como deve ser, né? Então, assim, a constelação nunca é para substituir nada. Ela é uma ferramenta, ela é uma complementação para quem quer. Então, é importante que a pessoa, de fato, queira olhar para esteja pronta para olhar para essa verdade, né? Precisa sentir o chamado. Então, se você sente o chamado para, né, para experimentar uma constelação, procure uma pessoa altamente capacitada para isso. Procure uma pessoa que tenha muita consciência do sagrado que é esse trabalho, uma pessoa que se preparou, que fez uma formação de no mínimo 1 ano e meio, que tem aí um treinamento de no mínimo 5 anos, uma pessoa que mergulhou, se debruçou profundamente nessa experiência, que tem essa consciência de humildade, porque um facilitador, uma facilitadora está a serviço de um campo, está a serviço de um sistema. A gente, quando abre um campo de constelação, a gente não manipula esse campo. É algo muito sagrado, que você não pode mexer e manipular. Tem limites. A constelação tem alguns limites, tá? Que são sagrados. E se a pessoa não tiver uma ética espiritual, ela vai manipular esse sistema e pode deixar a coisa mais atrapalhada ainda. Então, isso é um aviso importante, tá? Então, quais são os limites da constelação? Por exemplo, uma pessoa vem pedir para trabalhar a dificuldade que ela tem com a mãe, por exemplo, tá? E aí você abre o campo, né? Enfim, você pode colocar, de repente, toda a linhagem feminina, você percebe que tem ali um padrão de repetição, de dificuldade, todas as filhas têm dificuldade com a mãe, ou tem uma geração que essa dificuldade apareceu por causa de uma situação vivida, uma situação de traição ou de competição com mãe e filha, enfim, estou aqui tentando trazer algum exemplo. E aí você percebe que lá atrás, né, tem uma avó que não quer mudar o padrão, né? Essa pessoa procurou agora a constelação, né? Quando você abre o campo, que você coloca os representantes, você vê que a representante da mãe quer fazer o movimento, a representante da filha quer fazer o movimento, né? Assim, o campo está pronto, está maduro já para soltar aquela angústia, né? Aquela guerra, aquela vingança, aquela mágoa, mas tem uma avó lá atrás que não quer soltar. Tá claro ali. Você dá todas as chances dela soltar isso, dela fazer o movimento, ela simplesmente não quer soltar. E você diz, sim, tá tudo certo, né? Você não pode invadir o campo dessa pessoa, porque não foi ela que pediu a constelação, né? A pessoa muitas vezes também vem trabalhar e entra o marido na constelação, entra um pai, um tio, e esse representante não quer fazer o movimento. E o facilitador, facilitadora, tem que respeitar. Você não pode manipular o campo desse modo, sabe? Então a pessoa não quer fazer o movimento, você vai trabalhar com a dimensão do cliente, da cliente, e ok, tá tudo certo. Vai acontecer a transformação para a cliente, mas você não pode sair mexendo em todo mundo. É muito sagrado, é muito profundo esse trabalho, sabe? E aí tem a outra limitação também da constelação, que qual é? No momento que o trabalho é feito, que a pessoa toma consciência, eu falei até disso no início da live, a pessoa vai ter que fazer, vai ter que dar o passo de transformação, tá? Então, não é assim, a constelação faz o movimento e a pessoa fica de braço cruzado. Não é assim, tá? É um trabalho de evolução. No momento que a pessoa faz, olha para o campo, toma consciência, ela vai ter que dar o passo evolutivo diante da consciência que agora ela traz dentro de si. Então, como eu falei, é muito difícil uma pessoa, depois de ser impactada com a tomada de consciência de uma constelação familiar, é muito difícil ela não dar o passo, não fazer o movimento, porque fica tudo muito claro, né? Você acendeu a luz do quarto escuro. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa vai sim viver essa transformação, até porque no momento que isso aparece, se revela a olhos vistos,
algo muda no coração e na alma da pessoa. Então ela realmente é como se o movimento começasse ali na hora da tomada de consciência, né? Ela já toma ali um embalo para viver esse movimento e essa transformação na vida dela. Mas a pessoa precisa de fato querer dar um novo passo, né? Gente, eu vou abrir a caixinha, olha, já tá com 11 perguntas, fora as outras que já tinham antes, né? Vou começar lá do início, ó. Ó, as perguntas que tinham antes. Peraí. Teve uma pessoa que falou, não sei absolutamente nada sobre constelação, mas gostaria de saber. Aí outra pessoa falou o que significa a constelação familiar. Isso foram as perguntas que eu li antes de começar a live, tá, gente? Por isso que eu já comecei a live explicando o que é a constelação familiar. Aí outra pessoa falou, comecei a seguir você agora, o que seria a constelação familiar. Aí começa aqui umas perguntas novas. Eu gostaria de fazer sobre a morte. Mas o que sobre a morte? Isso aí é uma pergunta muito solta, né? Na tua visão, como ocorrem as mudanças de padrões na pessoa que participou dessa terapia? Então, eu acabei de responder essa pergunta, né? Sem ter lido. Então, a mudança de padrão se dá a partir da tomada de consciência. Então, vamos lá para a próxima, porque o tempo já está acabando. O que significa TSFI? Qual a diferença da constelação tradicional? Então, a constelação que eu faço, a formação que eu fiz, é TSFI, constelação familiar, terapia sistêmica fenomenológica integrativa. O que significa isso? Gente, basicamente é a mesma constelação familiar, ou seja, a mesma visão sistêmica, né, obedece às mesmas 3 leis do amor, né, como ordenação de campo, tem toda a base que vem do Bert Hellinger, tem tudo isso que foi desenvolvido nessas várias décadas, porém a gente tem outras ferramentas, né, como se fosse assim, extensão, novas ferramentas. Então a gente usa música, né, musicoterapia, sendo que muitos consteladores tradicionais usam também, mas a TSFI é como se o campo da TSFI de fato manifestasse muita música para a ordenação do campo. A gente muitas vezes também traz alguns arquétipos, por exemplo, a pessoa tem uma ausência de mãe muito grande, uma pessoa que foi adotada, uma pessoa que não teve essa atenção da mãe. Então a gente, muitas vezes nesse campo, pode ser necessário a gente trazer o arquétipo da mãe, da grande mãe, e isso traz uma vibração de materno, de acolhimento, de colo da mãe, da grande mãe, né, para o campo, né? Isso traz uma sensação de acolhimento, de nutrição para essa pessoa. Então a gente traz também os arquétipos. Muitas vezes a gente faz movimentos físicos que tem a ver com a traumoterapia. Então é a mesma coisa, mas com outras ferramentas de ordenação do campo. Gostaria de saber como essa técnica pode ter um resultado tão profundo. Ótima pergunta, mas precisaria de uma live inteira, né? Então, como esse campo que é aberto no trabalho fenomenológico, né? Como esse campo é uma dimensão profunda, e a gente vai olhar para dinâmicas que são profundas e estão ocultas, no momento que a gente vê isso, que está nas profundezas, a gente trabalha isso nas profundezas, a gente desata esse nó na profundeza e a transformação acontece na profundeza. O que é essa profundeza? Me veio agora, graças a Deus, uma figura para trazer um pouco de luz, para vocês poderem entender um pouco do que é que eu estou falando. Para quem não sabe, nós somos como um iceberg. Nós temos apenas 10% no máximo desse iceberg, né? Para quem não sabe. Também o iceberg é uma formação, tipo uma montanha, né? Uma pirâmide, onde uma pequena parte dessa formação fica na superfície da água e a maior parte dessa formação fica dentro d'água, né?
fica na profundeza das águas. E aqui esse exemplo é muito bom porque as águas representam as nossas emoções, né? Os nossos conteúdos inconscientes. Então nós somos uma pontinha desse iceberg consciente. Então assim, a nossa mente tem no máximo 10% de consciência das nossas memórias, das nossas experiências. Geralmente são todas ligadas a essa vida. Porém, a gente tem 90% ou mais de inconsciente mergulhado nessa profundeza. O que é esse inconsciente? São nossos conteúdos na primeira infância, né? Cenas que a gente esqueceu, principalmente cenas muito doídas, que por não dar conta de tamanha dor, a nossa criança ferida coloca numa gavetinha, coloca nesse quarto escuro, né? Medos profundos, nossas sombras profundas, estão debaixo, né? Dessa superfície, estão nesse plano inconsciente do nosso iceberg. O que é mais esse inconsciente? A experiência da nossa ancestralidade, né? Tudo que a gente recebeu e que não está na nossa memória consciente, né? Todas as experiências da nossa linhagem, dos nossos pais, nossos avós, que afloram diante de uma situação, mas não tão permanentemente na nossa lembrança, na nossa consciência. São gatilhos que afloram. Sabe quando tem uma... Gente, eu falo sem parar, tá? Porque vai vindo. Sabe quando tem uma situação e de repente vem um medo, ou de repente vem uma raiva, que você não sabe de onde veio? Gente, fala sério. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Aparece uma pessoa, fala uma coisa e dá um gatilho de uma raiva que se você deixar, você vai voar no pescoço dessa pessoa e vai, sabe? Cara, isso tá no nosso inconsciente profundo. Isso tá nessa profundeza que a gente domesticou, que a gente sufocou. Então, na grande maior parte das vezes, a gente não entra em contato com esse mundo inconsciente, porque ele de fato é perigoso. Esse mundo inconsciente é um conteúdo mergulhado nessas águas, é um conteúdo de dores, de temores, né, de experiências de humilhação, as piores experiências da nossa vida, da primeira infância, da nossa ancestralidade, de toda a família humana, né? São conteúdos muito sofridos e por isso a gente não entra. Então não estou dizendo que isso está errado. Não é que é errado não entrar, porém a gente tem que entrar com muito cuidado, com muito respeito. Porque a gente precisa olhar para essas experiências, porque se a gente não olha, elas nos assaltam em situações da nossa vida, em situações cruciais da nossa vida. Então é aquela resposta ferina que a gente dá para um chefe, que a gente dá para um marido, para uma esposa, para um namorado. Sabe aquela resposta que vem para machucar, que vem para destruir o outro? Isso não vem da nossa consciência, isso não vem da nossa vontade consciente. Isso vem de um gatilho, de dor que está nessa nossa profundeza. Então, por isso a gente precisa olhar. Por isso a gente tem que olhar para esses conteúdos e essas experiências da nossa primeira infância, da nossa ancestralidade. E a constelação familiar nos traz a possibilidade de olhar para essas experiências de dor através de uma outra pessoa, através de um representante que não tem nada a ver com essa família. Então, assim, está apto e está preparado para canalizar todos os sentimentos, todas as dores e passar de boa por isso. Então, a pessoa dentro de uma constelação, o representante, nossa, ele vai chorar profundamente, sabe? Ele vai derramar todas as lágrimas possíveis, né? Que toda uma linhagem não teve condições de derramar, né? Vai sentir aquela raiva profundamente, que as pessoas não tiveram condição de sentir, né? Vai dizer para alguém, olha, eu te odeio, ou então, eu te amo, porque esse passado, essas pessoas não deram conta de dizer o que precisava ser dito. Vai incluir quem causou muita vergonha, porque agora o representante não é da família, então não tem o ego ali, né, bloqueando essa possibilidade.
Então, assim, é por isso que o trabalho acontece na profundeza. É um trabalho de inconsciente de clã. Então, assim, o Jung, para quem não sabe, Jung, um dos grandes psicanalista, né, desde sempre, né, psicanalista, xamã, místico, estudioso da natureza humana. O Jung trouxe a consciência, né, a revelação de que existe um inconsciente coletivo. E o Bert Hellinger trouxe essa inconsciência de clã. Se existe um inconsciente coletivo da família humana, na família pessoal isso é ainda mais forte. Então o trabalho acontece mesmo nas profundezas. Vamos aqui. Por isso que a pessoa tem que estar pronta, né? Constelação para uma pessoa que foi adotada. No caso, eu fui adotada aos 5 anos. Ótima pergunta. Então, a constelação familiar, ela considera, dentro dessa relação sistêmica, dessa relação mais forte, que é a relação de sangue, todas as pessoas têm um pai e uma mãe biológicos. Essa é a relação mais forte que existe. É uma relação eterna. É a conexão de sangue. Não importa quem te criou. Você tem um pai biológico e uma mãe biológica. Porém, o pai que te criou, a mãe que te criou, seu responsável, todas as pessoas que te ajudam na vida, seu marido, sua esposa, até os animais que entram no nosso dia a dia, todos fazem parte do seu sistema. Mas ninguém faz parte com tanta intensidade, com tanta força, como seu pai e a sua mãe biológicos. Então, assim, a primeira relação que a gente precisa olhar, que a gente precisa harmonizar e que a gente precisa reverenciar é a relação com o pai e com a mãe que nos transmitiu a vida. Ponto. Não tem nenhum julgamento moral nessa fala, não tem nenhum julgamento de valores, não tem nenhuma opinião pessoal. É um fato. Quem te transmitiu a vida foi um homem e uma mulher que se encontraram no encontro mágico onde a vida florou, através do encontro. Não importa como foi esse encontro, não importa como foi esse nascimento, não importa como foi essa criação, não importa como é esse casal que te criou. Pode ser qualquer casal, casal de homens, casal de mulher, não importa. Tem um lugar para todas essas pessoas, tem um lugar no seu coração para as pessoas que cuidaram de você. Porém, existe um lugar único de quem te transmitiu a vida. Esse pai e essa mãe biológicos que se encontraram e viveram a experiência da geração de uma nova vida. É só isso. Simplesmente isso. E a constelação vai olhar para isso. Agora, se você quer olhar para alguma dificuldade, né, com o pai adotivo, para a mãe adotiva, primeiro você olha para o pai e a mãe biológicos e isso provavelmente vai liberar toda a dificuldade de relação que você vai colher ao longo da vida por não ter tido essa reconciliação no seu coração desse pai e dessa mãe. Eles não precisam estar presentes, você não precisa conhecer, tudo acontece no seu mundo interno, nas suas profundezas internas. Tá. Quando você vem novamente para São Paulo para fazer novamente constelação familiar, perdi minha mãe. Então, foi tão forte, gente. Foi tão forte esse nosso dia em São Paulo que, assim, quando acabou, a gente já estava planejando a próxima ida, né? Então, é possível que eu vá a São Paulo de novo. Vamos pensar aqui, final de outubro, início de novembro, tá? Depois me manda um direct que eu te dou o telefone da pessoa que está organizando. Tenho dificuldade com amizade, tenho 50 anos, conheço muitas pessoas, mas amizade verdadeira somente a minha irmã. Então, aí tem que abrir um campo e olhar para isso, né? Tem toda uma conversa preliminar com o constelador, com a consteladora. Olha, 62 pessoas assistindo essa live. Gente, eu juro, eu quero falar um pouquinho, né, sobre esse encontro do Pantanal que foi anteontem.
eu vou falar, mas assim, eu tô achando muito, muito maravilhoso, porque eu achei que vocês iam perguntar só sobre novela, que é uma coisa que eu amo também, né? Só sobre o meu trabalho de atriz, que é a primeira na minha vida, a atriz, né? Sou muito apaixonada e reverencio ela de todas as maneiras e continua sendo, assim, meu grande papel na vida. Porém, estou muito feliz que está todo mundo perguntando sobre autoconhecimento, sobre constelação, que alegria, né? Eu esqueci o que... Ah, tá. Eu estava falando que tem que abrir o campo, né, para poder você olhar essa questão aí da dificuldade com amizade, porque tem que ver através de perguntas, né, que a consteladora ou constelador vai fazer, vai ter vocês vão combinar, como é que acontece? Vai ter uma conversa minutos antes da constelação, tá? E aí vocês vão sentir juntos, né? Você e o facilitador, facilitadora vão sentir juntos quais são os representantes que vocês vão colocar primeiro no campo. Assim, um mínimo de representantes para não entrar muito no mental, no julgamento do que deve ser. Para deixar que o campo fenomenológico faça todo o trabalho e todo o movimento. Então, vocês vão escolher alguns representantes, vão colocar e vão deixar esse campo pedir, se for o caso, mais representantes, vão deixar o campo fazer o movimento e revelar essas dinâmicas ocultas. Então, não é um trabalho do mental. Assim, o mental é muito bem-vindo. Graças a Deus temos uma mente saudável, inteligente, cheia de sinapses aqui bombando, né? Para que a gente possa olhar para a vida com inteligência, com maturidade. Nosso mental, eu reverencio muito, honro muito o meu mental. Porém, nesse trabalho da constelação familiar, o mental está a serviço de uma dimensão mais profunda, que a gente pode chamar de intuição, inteligência emocional, conexão com a inteligência maior, conexão com a teia da vida. Então, são outras dimensões da nossa inteligência que entram em cena, não só o racional. Então, não dá para a gente dar um diagnóstico pela razão, assim, não é dessa maneira. Sempre tive receio de fazer uma constelação. Já participei de uma e senti na pele o quão poderosa que é. O meu medo é não saber lidar com o que vai se revelar e depois ficar mais complicado. Preciso confiar muito no profissional que está administrando. Perfeito, perfeito, você falou tudo, assim. Precisa realmente querer, né, tá pronto para olhar para a verdade, mas vamos lembrar aqui das palavras do mestre dos mestres, Jesus Cristo. A verdade vos libertará. E se ainda ninguém olhou para a verdade dentro do seu sistema, é porque está travado pelo medo, né? Então, se não for você, talvez seja seu filho, sua filha, que dê esse passo. É isso que eu tenho para te dizer. Eu decidi na minha vida olhar para tudo, encontrar coragem para olhar para tudo, porque eu não quero estar passando para o meu filho pendências que eu herdei e que eu posso resolver, né? Então, assim, aquela dificuldade vai atravessar gerações até alguém ter coragem, coração que age, para olhar para o medo e desatar esse nó. Mas você está certíssima, se você ainda não dá conta, talvez um dia você dê, talvez você passe isso para o seu filho, talvez seu filho dê conta, o seu neto. Mas assim, eu acho que você devia honrar sua vida aí, dando um passo, né? Fique atento para o momento que você vai ter condições de dar esse passo. E claro, procure uma pessoa bem preparada, porque realmente é muito sério. Inclusive, assim, vale dizer que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse me tornar facilitadora de constelação familiar, porque eu sempre achei muita responsabilidade, né? Assim, nunca quis me colocar nesse lugar, é muito sério. Só que eu fiz uma formação para aprender um pouco mais e o próprio campo me empurrou para ser uma facilitadora, né? Assim, foram eventos acontecendo para que eu ocupasse esse lugar e no momento que eu ocupei eu senti que de fato é um lugar que me pertence, né? Como colaboradora desse grande trabalho de evolução. Então eu faço isso hoje com muita honra e com muita humildade também. Outra pergunta. Gente, tá, eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Como a constelação familiar reflete o casamento,
em casamentos seguidos que não dão certo. Então, tem que abrir o campo. Tem que ter essa conversa, olhar padrão de repetição dentro do seu sistema, o que aconteceu com seus pais, o que aconteceu com seus avós ou com bisavós, né? Ver se você sabe de alguma história trágica que precisa ser vista dentro da constelação, né? Mortes, exclusões, e aí quando abre o campo revela tudo. Você respondeu sobre casamento, meu celular deu um problema e fiquei fora da live. Não, acabei de responder. Aí outra pessoa fala, eu constelei minhas dores físicas e foi mostrado o peso, o frio, as dificuldades da minha tataravó. Porém, não estou conseguindo me libertar dessas dores. Como eu faço? Me ajude. Bom, eu tenho falado para vocês, né, que assim, quando algo que é da dimensão desse plano sutil se materializa no corpo, né, porque tudo acontece primeiro no nível das energias, né, isso é ciência, tá, gente? Não é misticismo nem religião. Assim, matéria, a fórmula da matéria é energia condensada. Matéria é igual a energia condensada. Então, assim, tudo que se materializa antes vibrava numa dimensão energética. Então, tudo que se materializa no meu corpo foi psicossomatizado de uma dimensão sutil, dos meus sentimentos, né, numa dimensão da espiritualidade, uma dimensão invisível. Quando eu falo espiritualidade, não estou falando de espíritos, estou falando nem de alma, estou falando de uma dimensão invisível, né? E se a gente quer considerar a dimensão invisível como algo que de fato existe, é só a gente olhar para a eletricidade que alimenta a nossa luz, a nossa lâmpada quando a gente liga a luz, né? É uma dimensão invisível, que existe, né? Eu estou me comunicando com vocês através de ondas vibratórias que carregam informação. É invisível, mas existe. A minha imagem, a minha voz está chegando através de vocês, através da dimensão fenomenológica das ondas. O celular funciona através de ondas, né? Essa nossa conexão funciona através de ondas. E tudo vibra pela dimensão ondulatória nesse mundo das energias até se materializar na dimensão da matéria, até se materializar no nosso corpo. Uma doença se materializa depois de muita vivência no plano sutil, no plano emocional, até ela se materializar. Então, depois que uma patologia se materializa, que ela vem para a matéria, ela vai obedecer às leis da matéria. Enquanto essa infelicidade, essa dor está na dimensão sutil, na dimensão da alma, na dimensão dos sentimentos, nessa dimensão que a gente se nega a olhar, a gente ainda pode trabalhar isso, liberar essa dor, liberar esse passado ancestral, liberar esse nó para que ele não se materialize no nosso corpo. Depois que materializou, aí vai obedecer às leis da matéria. Qual é a lei da matéria principal? O tempo. Vocês entendem do que eu estou falando, né? Então, assim, o tempo significa que materializou no seu corpo, envolve células, envolve átomos, envolve uma série de fatores da matéria. Então, você vai precisar de tempo, você vai precisar de tratamento médico. Então, atenção para mais uma informação. Constelação familiar, assim como não substitui a clínica do seu psicólogo, não substitui as leis do judiciário, também não substitui os médicos, tá, gente? Então, assim, eu acho que essa live tá ficando boa mesmo, assim, tá cheia de informação. Não substitui os médicos. Qualquer enfermidade que se manifesta no corpo, que se materializa, vai precisar de um tratamento médico. Porém, se você está tendo um tratamento médico, né, você pode até também escolher terapias alternativas para fortalecer seu corpo, não só a alopatia,
que trata mais no nível das crises agudas, né? Você pode ter um acompanhamento de alopatia, um acompanhamento de uma terapia holística, né, que é mais gradativa, que é mais leve, para o seu corpo estar fortalecido. E se paralelo a isso, você também está trabalhando essa dimensão sutil e profunda, essa dimensão da alma, dos sentimentos, das experiências ocultas no seu inconsciente e no inconsciente de clã, se você trabalha essa dimensão invisível, espiritual, energética, você está ajudando o seu corpo a lidar com essa enfermidade. Claro, porque você já tratou a origem, porém, isso já se materializou no seu corpo. Né? É por isso que a gente precisa escutar o nosso coração e a nossa alma antes da coisa se materializar, porque depois que materializou, a gente vai precisar de tempo, de tratamento e muito mais atenção para reverter o quadro, né? Aí são outras leis que regem a matéria, né? Não são as leis da dimensão sutil, né? É diferente. Então, você vai ter que ter humildade e paciência para trabalhar essas dores suas, essas dores físicas, né? No nível da matéria mesmo. E mais... Você é maravilhosa, continue com seu encontro, minha eterna Nahai, obrigada. Como curar o que foi mostrado na constelação. Então, a constelação, ela tem o propósito de revelar o que... 67 pessoas, obrigada, tá, gente? Obrigada, mas é vocês que têm que agradecer vocês mesmos por estarem assistindo essa live. 69, muito legal, 69 pessoas escutando sobre autoconhecimento. Então, assim, é você que vai... A constelação tem o propósito de revelar qual deve ser o seu movimento, né? Quais são os próximos passos para você viver as transformações e as liberações que você foi buscar no trabalho, né? Então, assim, se você tem dificuldade com a mãe ou com o pai, né? Você, na constelação, vai ter o entendimento de quais são os passos que você precisa dar para harmonizar essa relação. Então, a constelação tem esse propósito também. Gente, eu preciso encerrar, já tem mais de uma hora, tem 1h15 que eu estou aqui conversando com vocês. Delicioso, delicioso. A Maria passou aqui na timeline, e hoje a gente tem o nosso encontro, a Vanessa também, a Cris também. Hoje a gente tem o nosso encontro de leitura sobre o livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. Se alguém estiver interessado, a gente está mais ou menos no meio do livro, mas os encontros anteriores estão gravados, né? Eu leio durante 1h30, todo domingo, de 18 a 19h30. E a gente fala sobre cada trechinho desse livro incrível que fala sobre conflito e paz, que é o grande passo que eu sinto que a humanidade tem que dar em suas próprias vidas, né? Falei um pouquinho sobre a série Uma Nova Mulher, a série escrita pela Nuran, com muita delicadeza e verdade, que eu aconselho vocês. Vou fazer uma live só sobre a série, tá? Então, quem quiser pode ir assistindo a série e me manda direct pra gente combinar essa live. Quando 12 pessoas tiverem assistido a série, a gente faz essa live. Aí a gente pode trocar assim com mais propriedade. Sobre a minha ida lá, né? Que eu pensei em falar nisso também, né? Foi muito linda a participação. Na verdade, foi um encontro entre amigos, né? Essa presença no casamento do Zé Leôncio e da Filó, assim, foi um convite muito carinhoso, muito amoroso do autor da novela, né, do Bruno Luperi. Foi, nossa, assim, desde o início ele sempre quis, né, ter participações e na medida do possível teve. Né? Então, assim, eu sinto que foi um grande desejo do Bruno e de todo o elenco da novela. Então, a Crica, né, a Cristiana Oliveira, a Giovana e o Sérgio Reis, nós fomos recebidos, assim, por um coração, assim, derramando amor, sabe? Assim, nós fomos abraçados de uma maneira muito linda
por esses amigos, esses colegas que tiveram e têm o merecimento de ter vivido essa história que a gente viveu com tanta intensidade, que impactou nossa vida de uma maneira tão profunda, tão positiva, tão benéfica, né? Que nos transformou para sempre. Então, é muito lindo ver todo um elenco, toda uma equipe poder reviver, no caso do Almi, do Marcos Palmeira, poder reviver essa história e muitas outras pessoas poder viver pela primeira vez, né? Então, assim, que lindo tudo isso, né? Que força dessa história, desses personagens, e que presente eu poder estar lá, né? Eu estar aqui, poder estar presente, abraçar todo mundo, e poder participar desse fechamento de um ciclo de 32 anos, né? Me permitir também, né, receber esse abraço do Bruno e de todo o elenco, de toda a equipe, ter essa humildade, né? Então, agradeço muito ao universo e agradeço vocês aqui por essa live, por esse encontro. Já me emocionei, porque eu sou mesmo derretida. E alegrias para todos vocês, viu? Muito bom estar junto. Até a próxima.